Olá! Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ricardo e eu convido você hoje a aprendermos um pouquinho com o clássico Irmão Urso a respeito da empatia e de sua importância. Fica comigo depois da vinheta. Em 2003, a Disney lançou um filme chamado Irmão Urso, que é muito interessante e pode nos ensinar de diversas maneiras. Desde a importância aos animais, a ecologia e tudo demais, como também aspectos da humanidade, aspectos filosóficos de como devemos ser e devemos nos comportar. Uma curiosidade é que Kenai, o índio que é o personagem principal, foi dublado por ninguém menos do que Joaquin Phoenix. Sim, aquele grande e amado ator que inclusive deu vida a um filme do Coringa. Hoje, entre diversos aspectos que esse filme pode nos ensinar, vamos explorar um pouco sobre a empatia e a importância dela em nossas vidas, bem como nossas responsabilidades e o que nós podemos fazer para melhorar a vida de quem está ao nosso lado. Logo no início do filme, vemos Kenai e seus irmãos indo pescar para trazer alimento para a tribo. Haveria naquele dia uma festividade muito importante na tribo, onde Kenai receberia o seu totem, que seria um animal entalhado de madeira. Para aquela tribo, o totem significava muito. Representava o espírito de um animal que poderia guiar aquele índio por toda a sua vida, bem como o aspecto deste animal. Como, por exemplo, o irmão de Kenai havia recebido uma águia, e como símbolo seria, no caso, a liderança, um guia, a sabedoria. Kenai, no entanto, queria receber um animal imponente, poderoso, como um guepardo, por exemplo. No entanto, ele recebe um urso, e como símbolo, o amor. Inclusive, recebe bullying por causa disso dos seus próprios irmãos. A primeira chave aqui para a nossa meditação de hoje é quando Kenai, chegando da pescaria, recebe uma missão. Os irmãos dele entregam os peixes e pedem para que ele amarre corretamente a cesta em uma árvore no alto para que nenhum urso passe e pegue os peixes. Essa cena é muito, mas muito importante para a compreensão da mensagem de hoje. Kenai, no entanto, pouco faz a respeito dessa responsabilidade e corre logo para a festividade. Logo após toda a festividade, quando Kenai então recebe seu totem, todos chegam até lá e notam que onde estão os peixes? Um urso havia passado e pegado. Os peixes já não estavam mais lá. Kenai então, transferindo a responsabilidade para o urso, fica irado e vai atrás deste urso, mesmo seus irmãos indo contra e dizendo que não, Kenai, nós vamos pescar de novo. Kenai então pega e vai atrás do urso. Kenai comete o seu primeiro erro e o que mais demonstra a imaturidade de alguém, a transferência de culpa. Kenai ignora que ele foi responsável e joga pro urso a responsabilidade. Kenai ignora que toda aquela situação foi realmente criada por ele, mas ele prefere culpar um animal por tudo aquilo. Para muitos, assumir o erro e ter de refazer alguma coisa é muito mais difícil. Em vez de assumir seu erro e ir pescar novos peixes, não, ele vai atrás do urso. E novamente a sua irresponsabilidade acaba levando a algo mais trágico, que é a morte do seu irmão, aquele que possuía o totem de águia. Muitas vezes, nossas decisões, onde acabamos a culpar por terceiros algo que foi de nossa responsabilidade, assim como no filme, acaba muito pior do que se simplesmente tivéssemos assumido o erro e refeito a tarefa. E em vez de ele entender isso e mudar o seu comportamento, não, ele incorre novamente no erro e resolve ir atrás do urso para se vingar e matá-lo porque ele matou o seu irmão, sendo que tudo começou por algo que ele havia feito. Não havia ainda entendido que as suas atitudes pioraram a situação e ainda poderia piorar mais ainda. No filme, ele é advertido por seu irmão e pela anciã que não fizesse, pois os espíritos da floresta poderiam não gostar. Todos sabiam que tudo poderia acabar pior. Mas, no entanto, ele ignora as advertências e vai.
Tanto a anciã quanto o irmão sabiam que o urso, na verdade, só estava fazendo o que era do instinto dele. Na primeira vez ele estava se alimentando e na segunda apenas se defendendo. Ele não tinha a intenção de ter matado o irmão de Kenai. No entanto, o espírito de vingança o tomou e ele parte nessa jornada. Quando Kenai finalmente consegue matar o urso, então, o irmão dele, em forma espiritual, para lhe ensinar uma grande lição, o transforma em urso, ficando ele no mesmo local onde ele havia matado aquele urso. Kenai, então, começa a sua jornada de aprendizado. A segunda de 3 cenas chaves é quando Kenai, estando em forma de urso, ele começa a observar que os ursos também conversavam. Ele julgava que eram animais tolos que não sabiam o que faziam. No entanto, ele percebe que, assim como ele, eles também tinham vida e tinham família. Nota que então os ursos não eram simplesmente agressivos como ele pensava. Então, ele entende que deveria ir para uma grande montanha onde os espíritos tocam a terra para tentar então resolver o seu problema e voltar na forma humana, onde ele então conhece um ursinho que pode ajudá-lo nessa jornada. Esse ursinho então comenta que se perdeu de sua mãe, que quer encontrá-la e que ele quer logo ir para um lugar onde todos os ursos se encontram, um lugar, um rio, onde haveria a corrida dos peixes, acreditando que lá ele poderia encontrar a sua mãe. Fecham então um acordo. Kenai levaria o ursinho até este lugar e o ursinho mostraria onde fica essa montanha e o ajudaria a chegar até lá. É aí que vem a terceira cena-chave desse filme, onde Kenai, conversando com um ursinho chamado Koda, descobre que, na verdade, ele havia matado a sua mãe. Kenai então entende que quando a ursa roubou os peixes, era para alimentar o seu filhote. E quando, de repente, ele foi atrás dela e ela matou o irmão, é porque ela estava se defendendo e defendendo o seu filho. Ela queria proteger a si e a sua prole. Ela amava o seu filhote. E então ele matou a mãe de Koda, atrapalhando todo um ciclo. Ele acreditava que os ursos não tinham sentimentos, não tinham família, eram tolos. Só que, no entanto, quando se tornou urso, entrou na pele deles e pôde perceber, estando no lugar deles, que tudo era diferente. É a chave da empatia. Em dado momento, está ele e Koda olhando para uma pintura na parede, onde há um homem matando o urso na pintura. Koda diz então: "Nossa, são monstros enormes." Kenai achava que ele estava se referindo aos ursos, mas não, era a forma como os ursos viam os homens. Kenai entende o quão monstruoso ele era. Kenai então começa a sentir pela primeira vez o que é ser um urso, começa a entender o significado da palavra empatia, que é se colocar no lugar do outro para então fazer os julgamentos corretos. É então que ele percebeu que tirou de seu ursinho a sua protetora e ele já não tinha mais uma mãe para guiá-lo. Assim como Kenai, muitas vezes nós usamos nossas palavras como lanças contra aqueles que não conhecemos. Ferimos ao próximo. Acabamos às vezes por destruir sonhos, destruir famílias, por não pensar naquilo que falamos. Quantas vezes, por palavras e atitudes, nós ofendemos alguém ou até tiramos o sonho de alguém por agirmos de forma impensada e não empática. É mais fácil tacar pedras do que estender a mão. Como Kenai não sabia a razão do urso em roubar os peixes, nós muitas vezes não sabemos a razão alheia dos outros fazerem certas coisas. Esse filme é muito importante para nos ensinar a respeito disso. Como a mãe de Koda, as pessoas têm seus valores, têm seus motivos. Não devemos agir como Kenai, atacando, agredindo. Em vez de julgar, precisamos aprender a entender o próximo e a estender a mão. Isso é empatia. Tendo um final fantástico, Kenai consegue uma maneira de resolver este problema. Sugiro vocês assistirem o filme, não vou contar o final, é muito legal e muito emblemático. Devemos aprender a não julgar, devemos aprender a ajudar, a proteger e não destruir. Que aprendamos a compartilhar aquilo que temos com o próximo, seja material, seja emocional ou conhecimento. Que entendamos, jamais saberemos o que se passa na mente e no coração de outra pessoa. Jamais saberemos o que o outro pensa, o que o outro sente. E assim,
Não façamos como Kenai usando nossas palavras para ferir os outros como lanças, mas sim aprendamos a observar, a ter empatia e a ajudar aos outros em sua caminhada. Incentivando, aconselhando. Quem julga antes de conhecer não tem empatia. Só quando aprendemos a nos colocar no lugar de outra pessoa que realmente entendemos o real significado dessa palavra. E que aprendamos também a assumir nossos erros sem transferir responsabilidades, para que as situações não sejam pioradas e aprendamos a crescer. Tenha empatia em vez de julgar. Assuma seus erros em vez de transferir responsabilidades. Fale e haja com sabedoria. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, eu agradeço de coração. Curte, comenta, compartilha. Pode ser que alguém esteja precisando dessa mensagem. A você, o meu muito obrigado. Espero poder te ver novamente. Até mais!